ainda estou aprendendo. Sejam bem-vindos, vocês, telespectadores do Política Agora. Hoje nós estamos aqui com o programa Política Agora, Compromisso com a Verdade, mais uma vez diante dos estúdios In Play, que proporciona essa possibilidade de estarmos levando a você informações de verdade, informações com qualidade. Estou aqui hoje com a Adriana Aguiar, candidata a deputada federal pelo Partido Novo, não é isso, Adriana? Isso Seja mesmo. bem-vinda. Me conte um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a parte de inclusão e sobre toda a sua carreira, para que o pessoal entenda um pouco mais e entenda o que é realmente um candidato de verdade com propostas reais. Ok, primeiro, muito obrigado, né, pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E eu, né, Adriana Aguiar, eu tenho uma trajetória aí de mais de 35 anos junto com a comunidade surda. Eu sou formada em comunicação assistiva, tradutora e intérprete bilíngue Libras-Português, né? Então, eu sou intérprete de Libras, sou consultora de inclusão e acessibilidade. E trabalho nessa área há mais de 35 anos, a maioria desses anos todos, como voluntária. Então, já fiz muitos projetos, né, voltados mais para a comunidade surda, mas também tenho projetos voltados para as pessoas com deficiência e para as famílias das pessoas com deficiência. Que bacana, Adriana. Assim, até para poder abrir essa pauta, como que é hoje você que está há 35 anos no mercado, em grande parte, ou todo o período como voluntária, Uhum. como que você vê hoje essa inclusão? Como que você vê hoje a evolução desses 35 anos? O que tem acontecido? A caneta lá dentro está assinando, está resolvendo o problema? Na realidade, eu sempre falo o seguinte, que a palavra inclusão e acessibilidade é muito bonita, mas ela está muito no papel ainda. Né? É lógico, tivemos alguns avanços? Sim, tivemos vários avanços, mas não que trouxesse um resultado e uma resposta para o que realmente a sociedade e as pessoas com deficiência precisam. Entendi. Hoje esta seria a causa, essa é a bandeira que você levanta Sim. pelo Partido Novo, não é isso? Isso. O que fez com que você, durante essa sua trajetória, te levantasse essa bandeira como missão, como propósito, como referência, tanto na política quanto para a vida? Bom, eu tive meu primeiro contato com a Libras aos 5 anos de idade, quando eu fui morar na roça com os meus avós, e quando eu cheguei lá, o meu avô era surdo. Então, eu fui aprender a língua com ele, né? Aprendi com ele, convivendo com ele, que eu aprendi. Então, depois de um tempo, mais ou menos 2, 3 anos depois, ele veio a falecer, mas aquela sementinha ficou guardada comigo. E na minha adolescência, eu reencontrei a comunidade surda. E aí sim, isso que nasceu lá atrás, só como um contato, um primeiro contato familiar, mais tarde veio a virar realmente a minha missão de vida, onde eu desenvolvi vários projetos dentro dessa área. Entendi. Eu tenho algumas perguntas que são bem tranquilas, tem outras que é mais, como diria um grande amigo meu, Alexandre, que é a pimenta na frieira, né? Então, assim, a gente sabe que muitas das decisões são tomadas no calar da noite, né, na surdina, e que isso decide vidas, decide propósitos, princípios e valores, né? E aqui nós estamos falando de valores que são valores que se devem ser dados dentro de casa, são levados para a escola. Você concorda ou não com isso? Como que tem sido esse cenário dentro dentro do horizonte de decisões de política pública voltadas para escolas? Não é algo que a gente concorda, né? Então, eu acho que tudo deve ser feito com transparência. E eu acho que o principal não é simplesmente alguém ir lá e decidir, como você disse, né, na canetada, foi lá, fez e jogou para a sociedade implantar isso. Sim. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é ouvir quem vai ser o beneficiário daquilo que está se fazendo. É o mínimo, né? É o É o mínimo mínimo. que a gente pode Né? esperar. Então, vou fazer leis para os deficientes, para as pessoas com deficiência. Eles foram ouvidos? Quais são as necessidades? Isso aqui vai resolver qual problema? Ou isso só está beneficiando quem vai ganhar com isso? Então, a gente sabe que isso acontece, né? Isso existe hoje? Hoje se escuta a família daquele que vai ser beneficiado? Ou os próprios psicólogos, os apoiadores, aquelas pessoas que acompanham ali a evolução, seja a questão da língua de Língua de que fala, na língua de Isso. sinais, seja no autismo, seja do cadeirante, a gente sabe que tem, eu estudei ao lado de um colégio, é o Quarteirão, é o Caetano Azeredo aqui, o Pestalozzi era aqui, e aqui tinha o Escola de Surdo e Mudos. Então eu tive durante uma boa parte da minha adolescência Contatos, né? contato.
E tá, assim como eu tive na parte da adolescência, e no colégio estadual, a gente sabe muito bem como que funciona. Tem muitos colégios nossos que estão sucateados, exceto pela ideologia, né? Se sucateia a cadeira, a comida, o aluno, a educação, mas a ideologia está lá, pegando Firme e forte. forte. Entendeu? Então, assim, a primeira pergunta que eu quero fazer, como pai, como apresentador do Política Agora, qual que é a sua visão em relação a isso? Qual que seria hoje a sua postura, uma vez você lá dentro, que você adotaria contra esse tipo de, vamos dizer assim, né? De De postura. postura, e trazer uma ideologia que não se deve ter colocado na escola? Bom, é um trabalho que eu já faço. Eu criei um projeto que chama Minas Escuta, né? Minas E ele escuta. funciona assim, Minas, que é o sinal de Minas Gerais, escuta. Que os surdos eu Minas falo e escuta. eles escutam com os olhos. E a família dele escuta com os ouvidos. Então, Minas escuta. Eu já faço isso há um bom tempo, que é exatamente ir lá entender qual é a necessidade dos familiares, dos amigos, dos profissionais, da própria pessoa com deficiência, para você entender quais são as necessidades, para você criar projetos em relação a isso. Então, eu acho que um dos passos seria esse: continuar escutando as pessoas, aqueles que eu já escutei, que a gente já criou algum projeto, esses a gente levar para aprovar, né? Porque aí a gente vai estar trazendo uma realidade. Não é uma falsa inclusão, nem uma falsa acessibilidade. Escutamos as pessoas que precisam e aí vão ser criados projetos que são viáveis. Hoje, projetos que temos nessa linha que você pretende estar, né, comprando essa briga lá dentro. Quais que a gente realmente tem, que existe muitos, mas existe algum que funciona? Olha, vamos falar por leis também, né? Nós temos hoje muitas leis, federais, estaduais e municipais, com relação à acessibilidade. Mas nem todas, só está lá no papel, não está funcionando. Então a gente precisa, porque o que eu acredito é o seguinte: não adianta só fazer a lei. Fez a lei, vou dar um exemplo, fez a lei que agora todos os órgãos públicos precisam ter um intérprete. Maravilhoso, é o que o Inclusive, você é surdo... Sou intérprete de intérprete. diversos órgãos de peso, inclusive, né? Sim, Depois você tem que você comentar sobre, né? tá. Não é uma trajetória de ontem, não, viu, gente? É uma trajetória que levou anos para ser criada, é uma briga que conhece a dor do eleitor que ela está brigando aqui, bem de perto, com um ano de conhecimento e com um know-how muito extenso. Eu cheguei a pesquisar sobre a história, a gente Sim. conversou em outros momentos, por isso que eu Bom, falo. então, falando da lei, criou-se a lei que todo órgão público precisa ter um intérprete. Lindo, maravilhoso. Se ela Uhum, funcionasse, se você chegasse na prefeitura, se você chegasse no Detran, se você chegasse no aeroporto, e todos os lugares tivessem um intérprete de plantão. sim. No posto de saúde, na UPA, nos hospitais, mas isso não está acontecendo. Alguns lugares têm, mas não é geral. Então, eu acredito que precisa fazer a lei, depois precisa criar o processo de implantação para que isso aconteça, com datas que a primeira a gente então vai capacitar o intérprete. Precisamos do intérprete, precisamos capacitá-los. Depois, então, criar esses processos de implantação e depois a fiscalização. Porque senão a lei não vai ser implantada. Só criar a lei e jogar lá não funcionou. E até pegando o gancho disso daí, hoje, para a pessoa surda, qual que é a maior barreira que ela enfrenta, seja na infância, adolescência, mas principalmente na idade adulta, quando chega um momento de entrar no mercado de trabalho, Uhum. entre outras coisas que são rotinas de um cidadão comum, né? Sim. Qual que é hoje a maior barreira? Excelente a sua colocação. Primeiro que ele é um cidadão comum como Sim, qualquer sim, outra pessoa, porque as pessoas acham que ele não vai fazer tudo que nós fazemos. Ao sim. contrário, ele vai fazer sim, vai participar de tudo que tem na sociedade. A principal barreira dele é a comunicacional. Vai ser a Entendi. primeira barreira dele. E essa barreira, ela vai permear todas as fases da vida dele, desde a infância até a vida adulta. Ela não muda Entendi. de, tipo assim, na infância era um tipo de problema, agora é outro, e na adulta é outro. Não. A comunicacional, ela vai permear todas as fases da vida de uma pessoa surda. Na infância, ela é lógico que ela é mais crucial, porque se na infância eu não conseguir definir para ele um desenvolvimento de escolar, para que lá no futuro ele consiga se capacitar, formar e ter uma profissão,
eu vou estar interferindo na vida adulta dele profissional, né? Então, é lógico que essa daqui, ela é a mais importante nesse sentido, né? Mas a comunicacional é a principal barreira dele durante a vida toda. Durante toda a vida. Toda a vida. E por falar em comunicação, fala-se também em conexão, falar aqui um pouco da Implantar, que é dos estúdios Implay. Implantar Telecom hoje leva a internet para dentro da sua casa com qualidade, com rapidez, com eficiência. E além de para você que já tem internet na Implantar e quer telefone, quer chip, tem os chips Implay. Confira os nossos planos está aí, Diogo. Manda pra gente a vinheta. Sabe aqueles momentos simples, mas que fazem seu dia valer a pena? Uma prosa tranquila, um filme no fim da noite ou aquele trabalho que precisa dar certo, sem dor de cabeça. É para isso que a Implantar Telecom tá aqui, para caminhar junto com você no dia a dia. Internet rápida, estável, daquelas que você usa e nem precisa se preocupar. E se precisar, pode contar, tem sempre alguém do outro lado pronto para te ajudar. Porque no fim das contas, não é só sobre internet, é sobre estar perto, mesmo quando tá longe. Implantar Telecom, conectando você do jeitinho que tem que ser. E estamos de volta aqui com a Adriana Guiar, falando sobre a comunicação, sobre a bandeira que ela defende, e a gente estava falando sobre as leis. Essas leis funcionam, não funcionam, e agora eu vou te falar. Existem, a gente comentou que elas existem, mas não são implementadas e empregadas de uma forma correta. Certo? Hoje nós temos, que aí vem uma parte polêmica, que eu ia até te perguntar aqui agora nesse intervalo, se podia perguntar ou não, mas eu já vou perguntar porque eu sou cara de pau. O que acontece? Nós temos hoje bandeiras sendo defendidas como banheiro para todos os gêneros, como outras bandeiras, e gente, eu costumo falar uma coisa aqui que é muito importante. Eu não estou falando contra a esquerda, nem bem da direita, nem esquerda nem direita. Para mim, corrupção ela é ambidestra, e a falta de conhecimento de causa, eu acho que leva muitas pessoas ao erro. Não é ser contra um banheiro de gênero, é ser a favor de causas mais importantes que realmente faça diferença para a população, cujo dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro público vai fazer diferença na vida de pessoas de verdade. Aí a gente não precisa entrar em fatos que a pessoa no banheiro de gênero pode chegar um pedófilo e querer aproveitar daquilo ali. Tem uma série de coisas que a gente pode falar, mas que eu prefiro não entrar nesse assunto. Hoje, como que você vê a destinação de impostos para algumas propostas que não levam a lugar nenhum? Como que você vê isso não enquanto candidata a deputada, porque eu sei que assim como muita gente, foi isso que te fez tomar a frente, te fez querer pegar a caneta, mas hoje, como que você, como cidadã, como eleitora e não como candidata, como que você vê isso? Bom, antes de responder essa, eu vou pegar o gancho que você falou do banheiro, que eu achei muito interessante. Todo mundo está brigando aí, se o banheiro vai ser masculino, feminino, quem entra, quem não entra. Eu acho que seria muito mais fácil resolver esse problema. Faz um terceiro banheiro, vai quem quiser nele, deixa o masculino, o feminino, o outro, quem quiser ir. Quem quiser terceiro banheiro. Resolvido o problema, não precisa de briga. Só que aí eu vou levantar, então, mais uma polêmica sobre o banheiro. Tem o banheiro de todos os tipos. Você já viu banheiro para as pessoas que são pequenas? Não, tá aí uma verdade. Tá brigando. Inclusão. É uma inclusão. Eu preciso de ter um banheiro pequeno. E é mais necessário. Mais baixo, é mais necessário. É mais necessário do que uma pessoa que vai fazer em pé ou sentado. Entendeu? Porque às vezes ele não dá conta de acessar aquele banheiro por causa do tamanho do vaso. E a pia também. Então, tá vendo? Então tem coisas que são muito mais importantes. E se a gente dá atenção de verdade para o que realmente é inclusão, a gente passa a perceber que de inclusão não tem nada essa proposta. Inclusão, para mim, é o que você acabou de falar. E agora e aí a gente vai um pouco mais longe disso daí, porque, gente, é cortina de fumaça. Isso daí é um jeito de colocar a esquerda para brigar contra a direita. A corrupção é ambidestra. A esquerda e a direita, elas apertam a mão para poder sair uma palhaçada dessa. Entendeu? E a gente tem visto isso, tá? Se você pegar aí o caso mais recente do Borcário, você vai ver que lá dentro das festas lá tem ministro que brigou com outro ministro, tem deputado que do lado de fora se estapeia, do lado de dentro bebe uísque, enquanto sorvam nossos impostos junto com caviar. Aí, assim, isso daí é uma realidade. Hoje, como cidadão, você também é contra, né? Com certeza. Então, assim, o caminho está no caminho certo. Só falta agora começar o eleitor a ter vergonha na cara e colocar o político certo lá dentro também para tomar as decisões corretas. Verdade.
Aí a questão, por que... Aí a gente falou sobre isso e eu quero entender, embora eu já tenha entendido uma parte, por que você decidiu entrar para a política? Na realidade, eu não decidi entrar para a política, né? No caso específico da candidatura, eu fui convidada. Sim. Então, assim, eu já estou nesse meio político, mais ou menos uns 8 anos, por quê? Eu venho de um outro âmbito, que é mais o religioso, né? Porque eu criei o Ministério EFATÁ, que é um Ministério de Estudos da Igreja Batista da Lagoinha, em 1992. Muito interessante. Então, quando criamos o Ministério, né, eu e mais outras pessoas, né, e aí a gente começou a ver, a princípio, você pensa assim, criei um Ministério, nós vamos interpretar o louvor, a pregação, aí você começa com o louvor e a pregação, aí depois isso vai ampliando, porque o surdo não vai na igreja só para assistir o culto, aí depois tá tendo curso de noiva, eu quero fazer o curso de noiva também, a gente adaptava, ia lá e interpretava o curso de noiva. Tem um curso de casais, aí os surdos que eram casados queriam fazer também. Ele vai querer ter, e é normal, e é natural, e na minha cabeça também funciona assim, tudo que tem para ouvinte tem que ter para surdo. Concordo. Então a gente começou, é lógico que você começa pequeno, e você vai crescendo de acordo com a demanda. Então a gente começou a ter tudo. Eu criei o primeiro coral de teatro, coral, teatro e dança de surdos. Foi o primeiro aqui de Minas Gerais, e com ele nós viajamos assim, várias cidades mineiras para apresentar, para mostrar a capacidade que o surdo tinha, e era uma forma de evangelismo também, e de implantar Ministério de Surdos em outras igrejas, porque acabou sendo uma referência e isso foi sendo replicado em outros lugares. E aí o que começou a acontecer? O surdo começa a trazer a demanda dele. Eu tenho tempo assim para explicar? Eu posso? Então, pode ficar à vontade, então, tem não. Então os surdos começam a trazer as demandas, né? Chega um determinado momento que ele fala assim, olha, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego. Você pode ir comigo para interpretar? Beleza, você vai lá como voluntária. Amanhã eu tenho um exame médico, você pode ir comigo? E aí começa a surgir as demandas. E tudo que a gente podia fazer, apesar de ser um trabalho voluntário, a gente fazia com o maior amor, né? Eram vários intérpretes, aí um liga para o outro, esse dia eu não posso, esse horário estou no trabalho, eu não consigo sair, mas a gente sempre dava um jeito de apoiar. E aí eu comecei a pensar, bom, os surdos que estão dentro da igreja têm um certo apoio, um certo suporte, e os que não estão nas igrejas? Quem faz esse trabalho? Na realidade, não é um trabalho, apesar da igreja fazer, se a gente pensar bem, não é responsabilidade dela. Isso são políticas públicas. Sim, isso também, eu falo até por questão de uma igreja, uma congregação, seja ela de qualquer que seja o segmento, né? Tá na própria raiz da religiosidade, da religião, você incluir. Sim. Então, assim, agora o que ali está na raiz de incluir, mas não é obrigação, você acabou de falar. Sim. E enquanto para o Estado é obrigação, eles não utilizam isso como prioridade. Isso. E aí eu queria até te perguntar agora, aproveitar a oportunidade para perguntar uma coisa. Em ordem de prioridade, quais seriam você com a caneta na mão, quais seriam as primeiras movimentações lá dentro? Você está falando em âmbitos? Em âmbitos, isso. Como que você acha que hoje, você com a caneta na mão, uma vez eleita deputada, quais que seriam os primeiros passos internos para você? Porque a gente sabe muito bem que os passos dos nossos atuais deputados, na sua grande maioria, eles só vão quando é para botar o próprio salário. Se não for para o próprio salário, para defender alguma causa do próprio partido, eles nem lá vão. Eu falo hoje, que a gente está falando hoje com uma pessoa que é sangue novo, que tem uma missão mesmo na política, que já trabalha com isso mesmo antes da política. Quais seriam suas principais peças a serem movidas uma vez com a caneta na mão? É lógico que a gente também tem que entender que nem tudo a gente vai conseguir resolver de um dia para o outro. Então, tem coisas que vai ser a curto, a médio e a longo prazo, né? Eu acho que o primeiro passo é entender quais são essas leis que já estão. Porque todo mundo pensa assim, vou chegar lá, vou criar a lei tal, a lei tal. Eu acho que você tem que avaliar. Não é criar mais leis, talvez. Sendo que as que já existem não funcionam. Então, vamos avaliar quais nós temos. Está funcionando? Não. Por que não está funcionando? Porque falta isso e isso. Então, vou providenciar isso e isso. Para que ela seja feita, colocada em ação, né? Que ela realmente funcione. Mas tem 3 áreas principais que a gente precisa trabalhar, que é a educação, a saúde e o desenvolvimento pessoal, que seria a parte de emprego. Os surdos, eles têm muita dificuldade de conseguir emprego, não por falta de capacidade deles,
mas talvez por uma falta de educação. Educação, quando eu falo, é de conhecimento da própria sociedade. Por exemplo, um surdo, ele vai procurar emprego. Ele é surdo e ele fala Libras, né? Ele é um sinalizante. O RH sabe falar Libras? Tem alguém lá que sabe? Ele já é descartado antes da primeira entrevista. Nem perguntou se ele E hoje a comunidade surda está em quantidade de quantos, se a gente for olhar hoje? Nós temos mais de 10 milhões de surdos no Brasil, mais de 1.200.000 em Minas Gerais e mais de 100 mil em Belo Horizonte. Então vamos falar que nós estamos falando de 5%. 100 mil pessoas. 5% da população. Que está sendo tecnicamente descartada pela falta de acessibilidade real. Uhum. Né? Existe lei que deveria estar agindo nesse aspecto? Sim, essa que eu falei, que todo espaço público deveria ter um intérprete, é uma delas. Ela existe, ela só A não é lei cumprida. existe, não está funcionando ainda. É lógico que ela tem um período de implantação, né? Mas vamos combinar tem que assim, fomentar. tem alguém lá dentro com interesses particulares? Vamos ter alguém lá dentro? Tem algum deputado surdo? Não. Ou tem alguém que foi eleito pela população surda? Então vamos ser sinceros, isso não vai acontecer nunca, né? Se a gente não tiver alguém que represente eles lá dentro, essa lei vai ficar guardada, assinada, mas nunca vai acontecer. E mais uma vez, 5% da população vai ficar à mercê do desemprego, à mercê de ficar aí na margem da sociedade, ou até mesmo atravessar essa margem da sociedade para ir para os facilitadores da sociedade, que a gente sabe muito bem quais são, que são a grande maioria está dentro do mundo do crime, e não tem ninguém que vê sobre isso, porque enquanto todo mundo está querendo decidir qual banheiro o terceiro gênero vai usar, tem 100 mil pessoas só aqui na nossa região sem saber o que fazer e onde vai trabalhar, porque não tem a acessibilidade necessária. Então, esse daí eu acho que é um dos principais pontos que a gente tem que pensar. Na parte como, a gente falou assim, o que na sua infância, né? A mulher e a política que você vê hoje, o que ela influenciou da sua infância até hoje, a sua história, a sua trajetória. Aí como mulher e como mulher também dentro da política. Porque a gente sabe muito bem que existe, sim, com engano você achar o contrário, o nível de dificuldade para uma mulher no mercado é grande, para a política é vezes 3, entendeu? Então nós estamos aqui de frente mais uma guerreira que vem no nosso programa, e eu queria saber de você, como que para você foi atravessar todo esse período e agora vestir essa causa e você mesma adiante? Então, vou voltar um pouquinho então. Então, vendo toda essa demanda, eu comecei a entender que precisamos ter políticas públicas. E aí eu comecei a pesquisar sobre política, estudar sobre política. E depois de um tempo, falei assim, eu acho que um caminho mais fácil vai ser ir para a política, para conhecer as pessoas, vereadores, deputados estaduais, federais, né, quiçá, senadores, né, governadores, prefeitos, porque aí eu tenho a oportunidade de entregar para eles, olha, as necessidades são essas, porque eu já fazia o Minas Escuta, essas são as dificuldades, essas são as necessidades desse grupo de pessoas que não é pequeno, é um número expressivo. Então eu comecei a participar dos movimentos políticos, sendo voluntária para participar de manifestações, porque ali eu vou conhecer as pessoas. E aí eu comecei a me entrosar com essa área. Não funciona do jeito que está na nossa cabeça, né? A gente acha que vai apresentar um projeto, que a pessoa vai achar lindo, maravilhoso o seu projeto, vai comprar a sua briga. Não funcionou exatamente dessa forma. Então, eu comecei a desenvolver outros projetos. E aí, ano passado, eu fiz um projeto de acessibilidade pro partido e eles adoraram, aceitaram, né, 90% do projeto, coisas que não dependiam deles, dependiam de terceiros, lógico, não tem como fazer, mas assim, conseguimos atingir muito. E aí ele falou assim, você veio para a política por quê? Aí eu fui contar para ele, né, porque eu queria me aproximar, inclusive gostaria que você, ele era o presidente do partido, falei, você podia me apresentar quem são os próximos candidatos, que eu quero apresentar meus projetos e tal. Aí ele olhou para mim, não, eu tenho uma pessoa excelente para te apresentar, que vai conseguir fazer os seus projetos. Eu falei assim, quem? Ele falou, você mesma. Aí foi quando ele fez o convite. Porque ele falou o seguinte, Adriana, você já conhece a língua, você já conhece a comunidade, você já conhece as necessidades, os desafios, tem propostas de solução, você já trabalha dentro dessa comunidade, eles já te conhecem, então é muito mais fácil você fazer. Sabe por quê? Ninguém vai ter a empatia que você tem.
Mesmo que Know-how uma outra pessoa pegue o seu projeto, você concorda que num determinado momento, essa pessoa, por exemplo, imagina que está lá já nos deputados, vai voltar um projeto meu. A pessoa não vai conseguir explicar o projeto com a intensidade e a profundidade que precisa para ela convencer, né? Porque ela tem que ganhar o voto dos outros para aquilo ser aprovado, não tem? Talvez ela não consiga fazer isso. E muito honesto da parte dele, porque normalmente um outro presidente de partido faria o inverso, pegaria a sua proposta, venderia para um candidato e falaria assim, vai que essa daí é firmeza, entendeu? E ele nada mais fez de colocar você como... Aí ele me convidou para ser candidato. Quando ele falou que era federal, então eu falei assim, você tá doido? Eu nunca fui nada, né? Nunca fui vereadora. Só a comunidade surda hoje já te elege como federal. Aí vem a segunda pergunta. Que chegar neles, né? Aí vem a segunda pergunta. Sua luta vai ser só pela comunidade surda? Não. Como não, porque eu falo que os surdos foi meu ponto de partida, mas não é o meu ponto de chegada. Né? Porque como eu já conheço quais são as dificuldades, não só dessa comunidade, mas das famílias em volta também, então eu tenho condições de trabalhar também para as pessoas com deficiência de modo geral, porque, por exemplo, só dentro da comunidade surda, eu também tenho os surdo-cegos. São pessoas que são surdas e cegas ao mesmo tempo. E como é que faz? Como é que funciona nesse caso? Que ainda, o nível de dificuldade dobra, triplica, né? Pode fazer? Ó, o surdo, quando eu vou conversar com ele, eu vou fazer os gestos assim, oi, tudo bem? Ele está me vendo, ele não está me escutando, mas ele está me vendo. No caso do cego, ele não está me vendo e não está me ouvindo. Então, eu tenho que fazer os sinais todo dentro da mão dele. Ah, então ele é o sinal que seria chama Libras tátil. Libras tátil. Eu vou fazer a Libras, porém dentro da mão dele, e ele vai percebendo os sinais que eu estou fazendo e vai entender. Engraçado, já existe, muita gente associa, até gostaria de tirar uma dúvida, acho que quem está do outro lado também. Todo mundo associa o surdo com o surdo mudo, mas eu já vi pessoas que são surdas que falam, não falam como a gente fala, mas eles falam e entendem o lábio. Excelente. Como que funciona? Me explica um pouquinho. Todo mundo tem essa dúvida que todo surdo é mudo, mas não é. Na realidade, eu, Adriana, que conheço milhares de surdos, não conheço nenhum que seja surdo e mudo, porque são dois aparelhos diferentes. Sim. Um é auditivo, outro é fonológico. E não significa que um deu problema, vamos dizer assim, né, que ele tem uma deficiência nesse que vai ter no de cá. Então, na realidade, o surdo só é surdo, ele não é mudo. Eu até brinco assim, você quer saber se ele é surdo e mudo? Belisca ele, ele vai gritar. Então, as cordas vocais dele estão funcionando, né? O que diferencia é, por não ouvir, ele não repete as palavras. Porque como nós aprendemos a falar? Escutando nossos pais, aí a gente vai repetindo, aí a gente fala errado, o pai corrige, você fala de novo e vai repetindo. Então, assim, tem muita gente que, quando eu faço essa pergunta, foi na escola. Eu falo, não, você aprendeu dentro de casa. A escola você aprendeu só a gramática do português. Mas o português você aprendeu dentro de casa. Então, no caso do surdo, ele não fala porque ele não está ouvindo. Só que nós também vamos ter diversos tipos de surdez. Vamos ter surdos que perderam a audição, mas eles já falavam, já eram alfabetizados. Então, se eles fizerem um tratamento, né, um processo com a fonoaudióloga, ele vai continuar falando. Se não fizer, corre o risco dele perder a fala também. Porque ele parou de ouvir, então, consequentemente, ele pode parar de falar se ele não treinar e ter estratégias específicas para ele fazer isso, porque ele tem que lembrar da memória auditiva que ele tinha para ele conseguir continuar replicando, mesmo sem ouvir o que ele mesmo está falando. Entendi. Aí, nesse caso, o que precisa mudar dentro do que tem acontecido hoje, da educação até o mercado de trabalho, para que as pessoas, né, com essa deficiência, ou com estas deficiências que você acabou de me falar, passem a ter autonomia, o mínimo de dignidade necessário, porque, na verdade, a gente deveria trabalhar com o máximo, mas a autonomia que é o que todo ser humano precisa ter. Né? Primeiro, a gente trabalha pela educação bilíngue, né? Que os surdos têm acesso tanto à língua materna, que a gente chama de L1, que é a Libras, e o português, né? Não conseguimos implantar tudo isso. Um caminho seria ter pelo menos os intérpretes dentro da sala de aula.
para que o surdo tenha. Porque imagina como que funciona hoje. Vamos imaginar que você quer aprender... fala uma coisa que você gostaria de aprender. Francês? Francês, ótimo. Você quer aprender francês. E aí você descobre que o melhor professor de francês, só hipoteticamente para você conseguir fazer essa relação, é um japonês, está lá no Japão. É o melhor professor. Aí você chega lá e ele vai te ensinar francês em japonês. Você vai aprender. Não vai aprender nada. Você não sabe um, você não vai aprender o outro. É o que acontece quando coloca o surdo dentro da sala de aula. Ele não sabe português ainda. Isso que eu te falo, Adriana. Hoje a tecnologia em si, ela tá tão avançada. A gente vê pessoas até com aqueles óculos que conseguem interpretar e fazer traduções. E não consegue levar isso daí. Pode pegar o melhor profissional, ele pode gravar as aulas, ele pode fazer todo o acompanhamento. Os professores só replicarem, e não tem nenhum projeto nesse sentido, não tem nada sendo movimentado nesse sentido. A gente tem algumas coisas que realmente a tecnologia está avançando e está facilitando. Eu falo que o WhatsApp foi o auge para os surdos. Porque eles Antes do WhatsApp, se eles quisessem pedir uma pizza, é da época do telepizza, o surdo não tinha como pedir pizza. Verdade. Né? Teletaxi que tinha, né? Que a gente tinha que ligar para o número do táxi. Coopertram, o surdo não tinha acesso a isso, porque era tudo feito por telefone e audível, então o surdo não tinha acesso a isso. Então, o WhatsApp já foi uma revolução para eles, porque eles pelo menos conseguiam digitar. Depois veio o WhatsApp com câmera, né? Que são as videochamadas, que é o que eu mais utilizo hoje. Porque aí o surdo está me vendo sinalizando. Então, isso realmente foi um grande avanço. Hoje, a gente tem alguns projetos, por exemplo, tem empresas que criaram uns robozinhos que ficam fazendo sinais. Sim. Ajuda muito, mas ele por si só não resolve, porque ele não faz 100% do que um humano faria. Porque a Libras, ela é um conjunto de coisas. Então, ela tem a sinalização, que são as mãos, mas ela também tem expressões faciais que mudam o sinal. O robozinho não consegue fazer essa parte, então, às vezes, perde um pouquinho o contexto. E como é um robô, ele às vezes não identifica o contexto. Vou dar um exemplo. Assim como no português, a Libras também tem algumas palavras que têm sentidos diferentes. Então, vou pegar o exemplo da palavra banco, né? Banco, nós temos o banco de sentar e nós temos o banco de dinheiro. Sim. Certo? E que, na língua de sinais, são dois sinais completamente diferentes. Porque um é banco, né, que você senta, e o outro é banco, que é o do dinheiro. O robô, banco. O robô, ele quando está lendo, ele está lendo a palavra. Talvez ele não entendeu o contexto. Aí ele pode falar que é esse banco. Vai lá no banco depositar. Depositar o quê? É para eu sentar lá? Sentar no depósito? Entendeu? Não dá. Então, perde-se um pouco. Então, eu falo que, assim, por mais tecnologias que vamos ter, lógico, acredito, acho que precisamos fomentar isso também, mas é lógico que ela ainda não vai substituir o intérprete humano. Sim. Né? Mas ela ajuda muito. Sim. E hoje, então, a gente voltando lá naquela parte das propostas políticas, quais seriam hoje, você que não seria feito somente para os surdos? Não. Quais seriam as propostas nesse sentido? Hoje, você, dentro das dores que você enxerga, ainda que fora da língua surda, quais seriam as propostas? Qual seria o caminho, os primeiros passos seus? Na educação, uma das coisas que a gente enxerga, e eu vi isso, né, dentro do Minas Escuta, a gente está trazendo a Libras como uma matéria na grade curricular. Ela seria para agora resolver o problema do surdo agora? Não, mas nós vamos estar, desde o ensino infantil, as crianças aprendendo Libras, então lá na frente nós vamos ter uma sociedade mais consciente, tanto da língua, tanto da cultura, e que vai pelo menos conversar o mínimo. Né? Eu não tenho também a pretensão que todo mundo vai virar intérprete, né? Mas a gente já resolve um tanto, né, essa questão das barreiras comunicacionais. Há outras que seria mais para a área da saúde, por exemplo, é que a medicina, por exemplo, a pessoa está estudando para ser médico.
concorda que ele vai ter um paciente surdo? Uhum. E a gente sabe, né? Não sei se acompanha jornais e nem sai muito também. Nós temos surdos que morrem por falta de atendimento ou a tempo ou correto, porque o médico não entendeu o que o paciente contou para ele. Né? Recentemente nós perdemos uma surda no Mato Grosso, por exemplo, acho que Cuiabá, porque ela chegou e estava tentando explicar o que ela estava sentindo, ninguém entendeu, não tinha um intérprete, ninguém entendeu o que ela está sentindo, pela demora ela veio a óbito. Então, não ter a Libras como matéria optativa, ela deveria ser obrigatória. Entendi. Né? Deveria ser obrigatório, ou no mínimo teria que ter um equipamento que fosse capaz de traduzir em tempo real qualquer que seja as Tem informações passadas. um amigo meu que ele criou um aplicativo, né, uma plataforma que ela faz esse trabalho, né, do intérprete, só que é virtual. Mas são pessoas ainda. Então, você contrata o serviço dele, ele deixa um tablet no estabelecimento, toda vez que chegar um surdo, você aciona, vai cair lá na central, onde tem um intérprete, e aí o surdo vai ver o intérprete sinalizando, e o intérprete vai traduzir o que o surdo está falando em voz. Entendi, interessante isso, bem interessante. Foi um surdo que criou. fez. Eu vi recentemente, depois vou até te mandar, se não me engano, foi um aluno de um adolescente que fez por IA como se fosse um robô que traduz. Sim, Traduz tá também. em teste ainda. Tá em teste, mas eu achei muito interessante. Foi uma criança. Foi uma criança que observou e falou assim, opa, a gente precisa disso. Ou seja, já tem uma geração aí que realmente está pensando em soluções. Sim. Uma pergunta assim, a gente está vendo uma movimentação política, a gente está vendo um pouquinho fora do tema. A gente está vendo uma movimentação política muito forte, a gente está vendo políticos tomando espaços que antes não existiam, seja São Paulo, Minas, Rio e por aí vai. A gente está vendo essa movimentação do Lula, a movimentação do Bolsonaro. Qual que é a sua visão hoje, porque estava antes dos bastidores e agora está entrando para os bastidores, está entrando como para participar efetivamente da política? Qual é a sua visão hoje do cenário político? E como é que você acha que vai ser essa eleição que está começando agora? Todo mundo, quando você escuta nas ruas, todo mundo fala assim, está tudo polarizado, ou só é esquerda, ou só é direita, né? Sim. Eu acho que as pessoas ainda não tomaram consciência do perigo real que nós estamos correndo. Acho que eles não têm ainda essa noção. E a gente precisa conscientizar as pessoas, né? Eu converso muito com os surdos, é isso que eu falo para eles, a gente tem que analisar a pessoa, né? Igual a gente vê muito, acho que você vai concordar comigo, às vezes surge uma pessoa porque ela era muito famosa, vou dar o exemplo do Tiririca. Não, do Manuel mesmo, da do Caneta Azul, que saiu agora com o Federal. Gente, olha pra você ver. Então, fala assim, aqui, não adianta votar numa pessoa só porque ela é famosa. Sim, O que ela BBB, fez? é capa de Playboy, com todo respeito. Então, a gente tem que ter essa consciência. Votar não pelo que a mídia está falando, porque eu sei que nem sempre vai ser. Aí nós vamos ter as fake news, vamos ter essa confusão toda que a gente sabe, e fala mais quem paga mais, né? Exatamente. Então não é bem isso. Eu acho assim, qual é a história dessa pessoa antes da política? Porque depois que entra na política... Se você votar hoje em quem faz dancinha, amanhã quem tá dançando é você, né? A verdade é essa. Adorei. Você vota hoje na influência lá que faz dancinha, você acha que ela vai te representar como, gente? Eu acho que a gente tem que educar a sociedade para que ela entenda que o voto dela tem peso e tem consequência. Então, ela pode tanto mudar quanto piorar. E é o que está acontecendo. E a gente tem que ter essa consciência que o voto, nesse momento, é a única arma que nós temos. E eu vou te falar uma outra coisa que eu ser voto consciente, é isso que eu estou falando. Quem é essa pessoa? O que ela fazia antes? Porque se a pessoa nunca fez aquilo que ela está se propondo, você acha que ela vai começar a fazer agora? Só a cada 4 anos são pessoas, assim, maravilhosas, né? Conhece o nome de sua mãe, seu filho, sua vida toda, né? A pessoa parece que te batizou, de tanto que conhece. Mas é só daqui 4 anos que ela volta de novo. E aí? E até lá? Entendeu? A gente tá vendo aí uma questão que eu achei muito interessante também, até pra gente poder... Porque tá no cenário político e nada melhor do que conversar com uma pessoa que tem um know-how político e que tem uma visão com princípios, de ética para falar sobre isso.
Uma das coisas que a gente mais bate na tecla no Brasil é que a gente está passando uma dificuldade enorme. A gente tem pessoas passando fome de verdade, a gente tem pessoas que já ultrapassaram a margem da sociedade. Se a gente anda no centro de Belo Horizonte, você vê a gente lidar com fezes, com vômitos, com pessoas dormindo. E assim, são pessoas que não têm assistência, não têm assistência social nenhuma ali. Eu acho que os direitos humanos, essa parte social, só existe para poder, na hora que vai passar a mão na cabeça de criminoso. E um país até onde eu sei, né, tem auxílio reclusão maior do que o salário mínimo, né? Vamos dizer E que assim. os benefícios para as pessoas de bem? De bem, né? A gente não consegue esperar o melhor. Mas Milei, recentemente, até falou sobre a questão de cortar os salários dos parlamentares até que saísse do déficit, né? Uhum. Eu acredito muito nisso, eu acho que isso que funciona para começo só assim. Hoje a gente precisa, para poder pegar um emprego de cargo de ensino médio, a gente precisa apresentar antecedentes criminais, a gente precisa apresentar Formação, experiência. Hoje em dia, para você governar o país, e não estou falando do nosso presidente, tanto que vocês vão derrubar mais um canal nosso, eu estou falando sobre você governar um país, você sair para deputado, tem cara aí com 80 mandados, com 80 coisas nas costas, que tá lá, a ficha tá limpa. Que lei de ficha limpa é essa que só serve para impedir o cara que é de bem é para entrar? Agora, para poder não deixar o cara que já tá lá, que é um criminoso, sair, ninguém tira. Funciona. Entendeu? Como que é a sua visão em relação a isso, Adriano? Ó, o Partido Novo, ele preza por isso, né? Você ser filiado ao Partido Novo, você já tem que ter a ficha limpa, para ser candidato mais ainda. E uma coisa que eu acho muito interessante, né? Falando então do Partido, posso falar daquilo que eu conheço, concorda? Sim, exato. A gente faz cursos dentro do Partido Novo. Que legal. É como se fosse uma faculdade de ciências políticas, que você vê todas as áreas e tem que fazer curso, fazer prova e passar. Né? E isso é muito interessante. Eu fiquei apaixonada. Fiz todos os cursos que tinham lá. E você ainda ganha certificado, tudo bonitinho. E quem dá as aulas são as pessoas que realmente executam aquilo ali. Sim. Então, são um prefeito que é do próprio partido, que teve êxito no mandato dele, é ele que vai dar aula sobre determinado assunto que é da alçada dele. Então, sim, muito interessante isso. E a gente vê que muitas coisas não vão funcionando porque a gente deixa de lado, a gente deixa de cobrar também, né? A gente vê e fala assim, mas é desse jeito mesmo, e vai ficando para lá, igual você está falando. Pessoas que estão lá, a gente sabe que não é ficha limpa, mas por que permanece? Mas por que também nós não brigamos, nós não movimentamos para fazer sim, isso? Né? Tem gente que se movimentar, hoje em dia, a direita se movimentar, vai preso. Vai preso. A esquerda, com todo respeito, se movimentar, ganha terra. Então, eu acho que isso daí, do meu ponto de vista, a esquerda tem muita coisa boa que deve se explorar, tem muita visão solidária. A direita também tem muita coisa boa, mas os dois pecam nos extremos. Quando você vai para a extrema esquerda, quando você vai para a extrema direita, a gente acaba pecando. Então, assim, seguindo essa ótica, hoje, o Partido Novo, como que você vê a atuação do Partido Novo? Me fala um pouquinho do partido em si. O presidente que está sendo, né? Como é que está essa parte para você dentro do Novo? Como que é para você estar dentro do partido? Como é a representatividade do Partido Novo? Em relação, por exemplo, que vale pesar o PL, por exemplo, ele está mais ou menos na mesma trajetória. Sim, eu era afiliada, inclusive, ao PL durante muitos anos, né? Porque eu era intérprete do Bolsonaro, todas as vezes que o Bolsonaro e a Michele estiveram em Belo Horizonte, nos eventos que eram promovidos, né? Nas manifestações também, eu que estava lá interpretando. Tem 2 anos e meio, mais ou menos, que eu fui interpretar no Partido Novo, porque uma surda se candidatou a vereadora por Betim. É uma amiga minha, na hora que eu vi, na hora eu falei assim, não, preciso participar da campanha dela. E aí, como ela era filiada ao Novo, eu fui para o partido, né, foi a primeira coisa que eu pensei, eu já sou filiada a outro partido, como que funciona? Não, Adriana, a gente está contratando a intérprete. Isso eu achei fantástico, ninguém nunca me obrigou, falei assim, não, agora você interpretar aqui, você tem que ser filiada aqui. Então, isso eu já achei muito ético. Então, interpretei para ela durante 2 anos, tanto é que ela perdeu, né, ela não foi eleita, e aí eu falei assim, no ano que vem, então, eles não... Eu fui em 2024, a eleição de 2024 com ela. Eu falei, em 2025, eles não vão querer que eu vou interpretar, porque ela não ganhou.
Mas eles me ligaram em janeiro, Adriana, a gente pode renovar o seu contrato? Eu falei assim, mas ela não ganhou. Eu falei assim, mas ela continua afiliada ao partido, nós precisamos dar acessibilidade para ela. Então, são coisas, assim, pequenas, que você vai vendo assim, não, é diferente. Sim. Entendeu? Sim. É diferente. E aí eu continuei interpretando e foi até quando eu cheguei no final do ano passado para levar essa proposta de acessibilidade para o partido. Eu não estava levando para mim, eu estava levando para o partido. E tem algumas coisas que eu vejo que realmente são diferentes, né? Essa questão que eu comentei de você fazer curso, então você entra, você aprendeu alguma coisa para estar ali. A gente tem pelo menos uma certa noção do que a gente está entrando, né? Outra coisa que eu acho interessante é que quem é dirigente, seja ele regional, estadual ou federal, ele não pode ser candidato. Isso os presidentes, né, sendo eles municipais, não pode ser. E aí eu acho muito interessante, porque se ele ele já fez tá o mercado todo mundo dele, ali debaixo dele, então e não pode durante um tempo também, depois que ele deixa. Então, são coisas que eu acho que são muito positivas. Sim. Então, assim, eu gostei muito. Uma equidade, Eu fui, né, a partir do momento que eu estava ali, todo mês, né, o Partido Novo tem as reuniões partidárias, todo mês tem reunião partidária, todas as reuniões partidárias, né, a partir do momento que eu fui para lá, que foi a partir dessa minha amiga, eu comecei a interpretar todas as reuniões partidárias, né, e isso é muito interessante, não só as reuniões partidárias e os eventos, tem as convenções, tem os encontros estaduais, encontros nacionais, eu participei de todo, né, de 2024 para cá, eu participei de todos, interpretando, e fora os cursos, né, que como tem os cursos que eu te falei, e eu não contei uma coisa que eu achei muito interessante e que também faz parte de uma visão do partido. Quando eu fui convidada para ser candidata a deputada federal, eu relutei, não queria, depois fui conversar, né, com a minha família, né, com os meus pastores, com alguns amigos mais próximos, para eu entender qual era a visão que eles tinham de mim enquanto política, né, ou o que eles achavam da política. E todos eles foram muito favoráveis, e isso que me deu uma segurança. Mas eu fiz uma condição. Eu falei, isso aqui, eu aceito, mas com uma condição, de que eu fui dar a resposta para o presidente do partido, o Laguna. Aí ele falou assim, qual é? Eu falei assim, já que você me chamou para federal, eu quero chamar uma pessoa surda para ser candidata a estadual. Que aí nós vamos trabalhar juntos. Faz muito mais sentido para mim, porque eu entendo que eu sempre pensei assim, eu estou ali como intérprete, eu sou uma mediadora, mas eu quero mesmo que o surdo seja protagonista. Então, Bacana, falei, não, quero trazer. Ele falou, Adriana, pode escolher quem você quiser. Eu falei, não, eu quero a Laís. Porque ela já tinha sido candidata a vereadora em Betim, aqui eu fui. Acho que era uma forma de honrá-la também, já que ela já tinha essa visão política. Exatamente. Aí você pega uma pessoa que já está com aquela bandeira, que realmente está dentro Não, ela é surda, ela entende das causas dela. Ela é a melhor pessoa. E nada mais certo do que ter uma estadual e uma federal lutando pela mesma causa. Exatamente. A gente falou aqui sobre um outro ponto, que eu acho que a gente não chegou a apontar. Eu perguntei, uma vez sendo vitoriosa, você iria defender somente a causa surda? Não. Aí a gente queria entender um pouco mais. Então é o seguinte, como eu sei quais são os problemas também da família, e aí a família, ela é independente se ela é família só do surdo, né? Porque ela é família da pessoa com deficiência, então ela tem as mesmas dificuldades. Então, primeiro, as famílias das pessoas com deficiência de forma geral, a gente precisa trazer apoio e suporte também, e políticas públicas para elas. Quando a gente fala sobre deficiência, hoje uma coisa que eu vejo muito, todo mundo fala de autismo, de TDAH, de outras, né, nesse sentido. Então tem tido uma movimentação muito positiva para os autistas, para o TDAH, e estão esquecendo novamente o pessoal que tem outras prioridades também que não estão sendo vistas. Hoje em dia até meu menino tem em grau 1, e a gente vê muita coisa, muita ação voltada para o autismo. Mas eu não estou vendo mais absurdo. Eu não sei se é uma questão só minha, mas não é realidade. A gente está direcionado para vestindo um santo e desvestindo os outros. Mas o que eu vejo é o seguinte,
eu acho que todo núcleo precisa ter a sua representatividade. Sim. Então, por que os autistas tá sendo movimentados? Porque a mãe deles está brigando. Sim. A mãe vira uma leoa e ela briga por ele. Mas, para os surdos, hoje, lógico, nós temos muitos surdos adultos, né? Menos crianças, mais adultos. Mas qual a voz que eles estão tendo? Qual é a voz que ele tem? Como ele vai brigar por ele mesmo? Ele briga. O problema é que ninguém sabe escutá-lo. Entendi. Entendeu a diferença? Ele briga, ele chega nos lugares, ele briga, mas ninguém está entendendo o que ele está falando, né? Você então, seria a voz do surdo. A voz dos surdos, junto com a Laís, que é a própria surda. Então, por isso que eu te falei que o meu papel, vou trabalhar por uma causa bem específica, porque eu não vejo representatividade para eles, né? Então, eu e a Laís seríamos essa representatividade, somos essa representatividade, mas sem abandonar os outros. Porque a mesma política pública que vai para a família do surdo, ela vai abranger a família de outras pessoas com deficiência. Por exemplo, a primeira coisa, uma família com deficiência, nasceu uma criança com deficiência. Primeira coisa, a família passa por um período de negação. Sim. Até ela aceitar, entender, é um processo. Essa família precisa de ter um acompanhamento psicológico, né, emocional. Ela precisa ter esse respaldo, que muitas vezes ela não tem condições de fazer isso por si só. Né? A gente sabe que são tratamentos e as terapias são tudo mais caro. Né? Tudo que é específico é mais caro. Isso que eu ia te falar, o Unimed não tem, o não SUS, cobre, às vezes a pessoa fica 2 anos na fila esperando. É isso que eu ia te falar. A pessoa já, às vezes, nem tá mais com aquele mesmo problema quando é chamada, o problema já é outro, muito mais grave. Sim. Então, assim... Não, eu posso te dar um exemplo do meu marido. A gente precisou fazer uma cirurgia, ele estava com cálculo renal e ele precisava fazer uma cirurgia, ele já estava urinando sangue, então já tinha que ser urgente. Bastante. E ficamos esperando, na pandemia, esperando. Por fim, não dou conta mais. Juntamos o que a gente tinha, pagamos e fizemos a cirurgia. Acho que 2, 3 anos depois, me liga. Aqui, tá quase chegando a sua vez. Se tivesse chegado, às vezes... Tinha morrido. Teve uma situação que a gente viu, né? que eu vi recentemente uma pessoa, acho que em Pernambuco, se eu não me engano, que o cara foi lá, o pai dele morreu, esperando, você chegou a ver? Aí ele levou coisa, tá aqui, ó, pai. Saiu a sua cirurgia ele foi no túmulo, no né, túmulo do pai. Agora você pode fazer a cirurgia. Então, assim, fala-se tanto de SUS, né? Que o SUS funciona. Nós temos o SUS e o SUS. Leva pro cemitério, dá uma volta no cemitério da Paz e vê quantos atendidos pelo SUS estão lá enterrados. Entendeu? Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem tanto orgulho de falar, né? Nós temos o SUS. Faz tanto mal do trabalho dos Estados Unidos, você não vê nenhum americano vindo para cá para poder trabalhar nas leis CLT. Você não vê americano, você vê imigrante brasileiro indo para lá para trabalhar sem condição trabalhista nenhuma, mas receber com dignidade. Mas o sistema médico dos Estados Unidos, você vai ser atendido, vai pagar o resto da vida, mas você vai ser atendido na hora. Eles vão parcelar esse resto da vida, eles não vão tirar sua casa, não vão te deixar... Então, assim, a começar por te retirar da mídia a hipocrisia, né? Porque a gente tem lidado com tanta cortina de fumaça, com tanta mentira, e o que deixa a gente indignado, gente. Os professores, eu gosto de falar, tantos professores, tem muito professor militante. Tem muito professor que tá lá. Eu sou filho de professor. Então, assim, não é o caso da minha mãe. Porque tem ela é de professora que às vezes tira de lá de casa para ver se vem em casa. Não, eu vou deixar, às vezes, sem conseguir andar, sem conseguir comer, mas nunca ficou sem conseguir dar aula. Agora que tá aí. E já aconteceu de estar com a coluna toda detonada, professora há mais de sei quantos anos, não consegue aposentar. Então, assim, tem uma série de coisas que se a gente for olhar bem, depois que esse pessoal, né, não é o seu caso, eu tenho certeza, espero de verdade que não vai ser, a gente precisa começar a votar mais em princípios do que em sorrisos, entendeu? E a gente tem muita cortina de fumaça, muitos princípios sendo jogados no lixo, pessoas com princípios sendo utilizados como trampolim para outros que não prestam ganhar, entendeu? E não é o seu caso, graças a Deus, você está com frente.
Mas a gente sabe que muita gente vai lá, ganha um monte de votos, no final vai, peraí, mas eu tive mais votos que o cara e eu perdi e ele ganhou. Entendeu? Como é que a política nossa funciona? Já falar bem, assim, né? Bem suspeita. Não vou te falar, não vamos falar de urna aqui, não, mas é bem suspeito. Suspeito. Hoje você rouba voto muito antes das urnas. Então, até falar uma coisa. Hoje, Adriana, eu vou te falar um negócio. Que em relação a um tema muito importante, compra de votos, do seu ponto de vista, existe ainda? Eu acredito que sim. E hoje Não me venderam. não venderam, mas eu falo E eu assim, não comprei. eu falo porque assim, a gente está no pleno século XXI. A gente vê a dificuldade das pessoas. Mas falando nisso, eu acredito que realmente exista, sabe por quê? Eu já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, né, falando das minhas propostas, falando assim, ela me perguntou o que eu ia dar para ela. Uma pessoa simples. Sim, mas aí que Mas ela me perguntou, mas você vai me dar o quê? Aí eu falei assim, olha, então assim, não é assim que a gente trabalha, não acredito nesse formato de política. Você entende que às vezes o que a gente está precisando hoje é mudar de forma radical a base da população, porque a gente está na base da troca de favores, do quem me dá mais. Só que o cara que está te pedindo alguma coisa, algum favor, é o cara que daqui 4 anos está passando fome. É o cara que vai ganhar R$ 100 por conta do voto agora e vai viver de auxílio disso, auxílio daquilo, vai viver no coração dos auxílios, não vai ter um ensino superior, não vai ter um emprego com dignidade, vai estar passando fome de verdade. Então, cara, assim, ele acha que está tendo uma vantagem votando no cara que pagou, mas é a maior desvantagem da vida dele, é trocar o caminho, o destino da vida dele, colocar na mão de um cara que não é um crápula, que não presta, que na maioria das vezes é um criminoso, ao invés de votar numa pessoa com base, com princípio, com propostas que vai realmente fazer uma diferença lá dentro. Então, que fica aí um apelo, né, gente? Para você que está aí do outro lado, que tem um mínimo de consciência, vergonha na cara, né? Por que não? Que está faltando muito no brasileiro. Vota com um mínimo de pensamento, coloca ali, coloca na balança. Vale mesmo você entregar seu voto por conta de uma cesta básica, que seja, um par de bota antes, o par esquerdo, depois o par direito, depois, igual era antigamente, entendeu? E enquanto a gente tem causas que são reais, que são relevantes, eu queria que você deixasse aqui até mesmo, a gente está chegando mais ou menos no final, antes de chegar no final, inclusive, falar mais uma vez sobre implantar telecom. Você quer conexões de verdade, que não te deixam na mão, que não é igual um monte de político que tem por aí. Vem para implantar, contrate implantar. Implantar está com excelentes planos. Planos tanto para internet móvel quanto internet fixa. Então, implantar telecom está aí com você. Você, Diogo, tem a vinheta aí de novo? Sabe aqueles momentos simples, mas que fazem seu dia valer a pena? Uma prosa tranquila, um filme no fim da noite ou aquele trabalho que precisa dar certo, sem dor de cabeça. É para isso que a Implantar Telecom tá aqui, para caminhar junto com você no dia a dia. Internet rápida, estável, daquelas que você usa e nem precisa se preocupar. E se precisar, pode contar. Tem sempre alguém do outro lado pronto para te ajudar. Porque no fim das contas, não é só sobre internet, é sobre estar perto, mesmo quando tá longe. Implantar Telecom, conectando você do jeitinho que tem que ser. Estamos na reta final do nosso podcast. Estou aqui com a Adriana Aguiar, falando sobre temas de inclusão, sobre temas da linguagem surda, sobre toda a trajetória, toda a carreira dela. E eu queria que você me falasse nesse momento agora um pouco mais sobre os lugares por onde você passou, sobre esses 30 ou 35 anos de história? Quase 35. Quase 35 anos de história. O que mais te marcou? Quais são os pontos que mais fizeram sentido para você, que trouxeram até aqui? Nesse período todo, né, nesses quase 35 anos, eu sempre procurei desenvolver projetos que realmente beneficiassem o surdo, né? Então, assim, primeira coisa, né, que eu comentei foi, nós criamos o Ministério de Surdos, que é o Ministério EFATÁ da Igreja Batista da Lagoinha, isso foi em 92. Depois, em 93, nós criamos o Teatro Coral e Dança de Surdos, que a gente viajou, né, várias cidades. Inclusive, nós fomos convidados nessa época, deu um boom, né?
ficou muito conhecido, nós fizemos a posse, eu não lembro se foi do governador, se foi de deputados, na Assembleia Legislativa, que eu levei o coral para cantar o hino nacional em Libras, dentro da Assembleia. Que legal. Depois eu tive vários amigos surdos que queriam fazer o curso de teologia, então eu fui ser intérprete voluntária, 3 anos e meio, quase 4 anos, no seminário FAT, né, que foi o curso teológico lá da Igreja Batista da Lagoinha mesmo, e nós formamos os 5 primeiros pastores surdos de Minas Gerais. Na época a gente só sabia que tinha um no Rio de Janeiro, né, o Everaldo, ele inclusive veio para a formatura dos meninos. Então formamos, depois eu lembro que a gente criamos um projeto, porque na época eu fui tirar carteira, e os surdos queriam tirar carteira também, e era uma confusão, porque há muito tempo atrás a prova era escrita, aliás, a prova era oral, a prova de legislação era oral. E aí eu fui lá no Detran, eu falei assim, não, ela não pode ser oral, você está discriminando o surdo não tem como fazer a prova. Então eu vou vir aqui e vou interpretar. E conseguimos mudar para a prova escrita, não resolvemos 100% do problema, mas amenizamos um pouquinho, e mais para frente a gente conseguiu mudar. Depois eu queria provar para a sociedade, todo mundo me perguntava, mas o surdo, como que ele vai fazer profissionalmente? Eu falei assim, ele pode fazer qualquer coisa, desde que ensine ele a fazer na língua dele, né? Então, desenvolvi um projeto que a gente conseguiu colocar surdos em várias empresas, a Fiat é uma delas, inclusive um deles está aposentando agora. Olha só. Lá na Fiat. Depois eu fiz um projeto que eu entrei para um marketing multinível, e falei que eu ia desenvolver uma equipe de marketing multinível, né? Não sei se você já participou, já conheceu alguém que participou. É muito difícil chegar a ser diamante, a nata da nata da nata da nata, né? Que consegue, pouquíssimas pessoas conseguem chegar a diamante, e a empresa que eu entrei, ela funcionava no sistema binário, que a gente chama que é de 2 pernas. Aí eu falei assim, já sei, vou fazer uma só de ouvir. Não, era crescer livre. É porque eu acho que são 2 só Forever e Crescer. Que são as duas são binárias. Então eu falei assim, vou fazer uma equipe só de surdo, uma equipe só de ouvinte. Que aí eu não queria misturar, porque aí eu vou provar que o que eu estou falando é verdade. Pois eu formei o primeiro diamante surdo do Brasil, mas não formei a equipe Olha só. de ouvinte. Eu formei a de surdo e não formei de ouvinte. Lógico, eu também penso que aquilo que você mais foca, você tem mais resultado. Não que eu não dei atenção para os ouvintes, mas a equipe de surdo formou e eles ganharam os prêmios que tinha. Depois, infelizmente, então, a empresa... se a gente for olhar isso, você fez mais pela comunidade surda do que, acho que talvez até no Brasil, qualquer um já tenha feito dentro desse período seu, né? Assim, lógico que nós temos muitas pessoas que trabalham também na comunidade, muitos intérpretes que amam a causa, mas assim, eu não saberia mensurar isso, não. Também, voluntário também é difícil, quem quer fazer de forma voluntária. E isso é uma coisa que eu também quero trabalhar. Por quê? A categoria, né, os profissionais intérpretes não são valorizados, não são reconhecidos como profissionais. Talvez porque a maioria veio desse meio religioso, que veio também como voluntário, aí todo mundo acha que o intérprete é obrigado a ser voluntário. E acontece muito por exemplo, eu não tenho problema nenhum em ser voluntária, lógico que tem algumas coisas que eu não concordo, vou dar o exemplo aqui, que era exatamente isso que eu ia falar. Uma empresa ganhou para fazer um evento cultural, usou a Lei Rouanet. Tem que pagar. Não. Se ela recebeu dinheiro para fazer o evento, ela não vai pagar todos os profissionais para que aquele evento aconteça? Sim. Por que o intérprete já me ligaram, falaram assim, aqui, a gente vai fazer um evento, você pode ser voluntário? Eu falei assim, mas vocês receberam o dinheiro da lei? Na lei, tá lá. Tá pagando todo mundo, por que não vai pagar o intérprete? Aí, nesse caso, para esse tipo de coisa, aí eu não eu digo até mais, eu acho que, independente, qualquer evento cultural ou não, uma vez que a acessibilidade ela é obrigatória pela Constituição... E por causa disso, principalmente quando ela usa a Lei Rouanet, é obrigatório ter acessibilidade. Sim, então e tem que fazer direito. Mas eu tô falando assim, que nós precisamos trabalhar isso também, porque aí, o que acontece muitas vezes? Ou as empresas querem que os intérpretes trabalhem tudo voluntário, que está errado,
Ele tem que ser reconhecido, ele estudou para aquilo. Imagina que você é um médico. Aí eu tô aqui no hospital, tem um menino passando mal, nós precisamos fazer uma cirurgia. Aí eu te ligo, ô doutor, você pode vir aqui voluntariamente fazer a cirurgia do menino? Ele é um profissional como outro qualquer. O Sim. intérprete também O precisa ser intérprete também valorizado. tem anos ali De estudo, de né, da preparação, experiência dele, do tem o investimento que ele fez para se formar. Então, é outra área que a gente precisa trabalhar também, que é valorizar, categorizar, dar todo o suporte que os intérpretes precisam como profissional. E aí, só finalizando o que você me perguntou, estou tentando lembrar, porque a gente já fez tanta coisa. Então, assim, acompanhar surdos em entrevista de emprego, em audiência judicial, em consulta médica, pré-natal, já acompanhei pré-natal todo, até o parto. Que legal. Velório, escola, né? Aí entra, lógico, algumas partes, como eu te falei, né? Essa parte voluntária é para aquilo que eu vejo que o surdo não conseguiu acesso, aí eu vou voluntariamente para ele. Agora, para empresas, aí a gente é profissional, entendeu? Então, já sou intérprete de faculdade, né? Fui intérprete na UENG, fui intérprete no TJM do Rio Grande do Sul, que é o Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, né? A minha parte de estágio foi lá, era online, então todas as audiências de lá são interpretadas, né? O surdo tem acesso. E isso acontece assim, cotidianamente, entendeu? Por exemplo, eu estou alta hora da noite, aí me liga, olha, eu preciso fazer um boletim de ocorrência. Como que eu faço? Aí lá vai eu ligar, porque o surdo não tem condições de ligar. Nós ainda não temos nem uma estrutura excelente para fazer isso. Surdo liga para que está no... fazer tudo isso de forma voluntária e assim, eu falo assim, você vai ganhar, você tem uma instituição, você tem isso, aquilo, você não tem nada que tenha um final de lucro, é por amor mesmo a causa, é uma bandeira que é bonita de se ver, entendeu? Eu falo até para você aqui do outro lado aí, que é ouvinte, que tá com a gente aqui, faz um exercício, pô, antes de falar assim, mas eu não sou surdo, então essa causa não serve para mim. Fica um dia sem escutar, um dia, tentando fazer o que é hábito, o que é básico, vai comprar pão na padaria sem escutar. Para ver o quanto que é importante isso para poder, para dignidade, né? Sim, você fez isso em prol da dignidade do surdo. Eu tenho muitos amigos, né, surdos. Então eles me ligam, eles vão no médico, chega lá e me chamam. Às vezes eles me avisam com antecedência, não, eu tenho um médico dia tal. Se o médico não estiver entendendo o que eu estou falando, posso te ligar? Pode. Aí eu já anoto na minha agenda que eu tenho que ficar mais ou menos livre naquele horário, né? Uhum. E aí, como a gente trabalha junto, né? Eu e meu marido, nós trabalhamos junto, então eu tenho essa liberdade também. Sim. Espera só um minutinho que eu vou atender aqui. Mas isso acontece assim, a gente de férias, viajando, final de semana, de madrugada, tô almoçando, liga. E é comum, isso para mim é normal, entendeu? Entendi. Mas se a gente tivesse as políticas públicas e as coisas estivessem funcionando, isso viria com muito menos recorrência. Entendi. Assim, não que eu esteja reclamando, você me entendeu, né? Não, Eu claro, faço isso, não, mas eu te falo uma coisa, eu falo tranquilo. uma coisa que quem esteja do outro lado aí, pegue um pouquinho desse lado, que até o princípio, né? Como ser humano, o que você faz, eu não conheço hoje ninguém no meu radar que eu falo, essa pessoa aqui, igual a Adriana, ela faz por dedicação, não existe, é muito raro isso. E são políticos como você que a gente precisa começar a ter. E que você, que está do outro lado, está aí sendo com a tapa no olho. Eu não sou surdo, por que eu vou votar na Adriana, né? Assim, pelos princípios, pela dignidade, pela humanidade, por ser humano, entendeu? Por uma pessoa que está buscando viabilizar algo para um ser humano que está ali, gente. É humano igual você. Entendeu? Tente você sair com as dificuldades que um surdo tem, sem auxílio nenhum, sem representatividade nenhuma, cheia de lei na gaveta, mas nenhuma com eficiência, e fazer a sua rotina do dia uma vez. Quer dar um exemplo para você fazer um teste? Porque tem gente que fala assim, mas o surdo pode ler lábios. Sim. Né? Faz um teste aí na sua casa. Você vai sentar, vai pegar um filme. De preferência, já pega um que você já assistiu, só para eu te facilitar a sua vida. Lógico, pega um nacional, né? Um brasileiro.
põe o vídeo, põe a TV no mute e lê Lábios. Se você conseguir, você me fala depois. E feito isso, É um exemplo, né? Só para você ver a nesse... dificuldade que é para o surdo no dia a dia. E o quanto que eles esforçam para se comunicar. Para se comunicar. E que não deveria ser. E não deveria ser um esforço para ele. A gente deveria, como sociedade, oferecer isso. Porque é isso que é inclusão. Né? Mas se uma pessoa está se esforçando tanto para poder se comunicar com a gente, tem do outro lado uma pessoa que se esforça tanto, inclusive de forma voluntária, para que isso seja possível. Por que você não se esforçar um pouquinho para que isso aconteça? Entendeu? Seja conscientizando, seja levando até os seus, seja trazendo o mínimo de dignidade para essa parte da sociedade que está buscando tanto estar inclusa, né? E aí, aproveitando isso, Adriana, eu queria que você deixasse para o nosso público, para o nosso leitor, para quem está aí do outro lado, uma mensagem de vida, uma mensagem de conscientização para a eleição, porque de verdade, que venha este ano, que nos surpreenda este ano, com mais candidatos como você, com princípios, com trajetória, com caminho, com uma trajetória de verdade, com um mote político, com planejamento real, com alguém que não está só preocupado em colocar o salário no bolso e comprar a voto. Então deixa pra gente uma mensagem. Eu até estava brincando, porque eu falei que eu já estou aposentada, pela minha idade eu já estou aposentada, minhas filhas já são adultas, uma está casada, para que eu ia entrar na política, gente? Se não fosse por missão, por uma missão, né? Não é dinheiro, eu já estou, como se diz, né? O pessoal podia falar, já estou com a vida ganha, né? Mas é o seguinte, eu acredito que toda essa minha trajetória, toda essa minha experiência contribuiu para formar a mulher que eu sou hoje. Apesar de eu sempre falar que eu não gostava de política, eu vi na política uma solução, uma forma de resolver o problema, não só daqueles que estão à minha volta, mas se eu conseguir chegar a deputada federal, eu vou conseguir ajudar não só aqueles que estão à minha volta, que eu conheço, que têm o meu contato, né, que são muitos, mas eu vou conseguir ajudar, né, e contribuir para que a gente mude as políticas públicas, não só para o nosso estado, para Minas Gerais, mas para o Brasil inteiro, porque as leis criadas em Brasília não valem só para Minas Gerais, vale para o Brasil inteiro. E eu tenho amigos surdos em tantos outros estados também. Então, assim, o meu papel aqui, não vim para brigar por política, eu vim colocar toda a minha experiência para contribuir, para fazer com que realmente as políticas públicas e os projetos de leis funcionem, porque eu sei qual é o problema e também sei como resolvê-los. E o que a gente não souber resolver, nós vamos trazer as pessoas que são as que vivem essas necessidades para falar para a gente o que elas precisam, e nós vamos trabalhar em cima disso, né? E como eu falei, eu trouxe junto comigo a Laís, que é surda, que entende completamente sobre essa área, e ela também não trabalha só na área dela, porque ela também trabalha as pessoas em estado de vulnerabilidade, né, porque ela tem esse olhar empático também, e falar para as famílias das pessoas com deficiências, vocês não estão sozinhos, né? Vocês têm em mim, na Laís, uma pessoa que pode representá-los e fazer da dor de vocês uma voz para trazer a resposta para isso e trazer a solução. Muito obrigado pela participação incrível que você falou, concordo, gênero, número e grau. Ainda digo mais, que você que está do outro lado, está vendo, aqui a gente não está na frente de uma pessoa, de uma vereadora com vários mandatos, que fez, uma pessoa que já faz e está fazendo há 35 anos, antes mesmo de se candidatar, e agora está pronta para fazer ainda mais. Então, que tenha sucesso. Amém. E que você seja vitoriosa, porque pessoas como você que o Brasil está precisando. Diana, seja bem-vinda. Espero e estou torcendo por você, vai dar tudo certo. Amém. Estivemos aqui mais uma vez no Política Agora, um compromisso com a verdade. Hoje tem participação de uma pessoa fantástica, que eu já admirava a trajetória, com o pouco que eu conhecia, tendo você aqui do meu lado, admiro ainda mais. Obrigada. Gente, se conscientize, vote consciente. Um grande prazer estar aqui novamente com vocês, tudo de bom, e chegamos ao fim de mais um programa. Obrigada.